Fala, galera. Bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos aqui para a segunda etapa do curso, o Step 2 da One Way. E agora a gente vai para a parte técnica mesmo. Vamos ao que interessa, certo? Vamos começar falando sobre as principais leis que regem o mercado financeiro, né? A gente costuma dizer o seguinte: todo mundo fala sobre a famosa virada de chave, né? E o que é essa virada de chave? Quando o cara começa a quebrar os padrões de perdedor e começa a ser um ganhador, né? Ou pelo menos começa a tender ganhar no mercado. Quando o cara vira realmente um trader de verdade. De profissional, vamos dizer assim, né? Vai viver disso, vai tratar isso como uma profissão, vai tratar isso como um negócio. A primeira coisa que vocês têm que entender, galera, é o seguinte: o mercado ele funciona sob a régide de 3 leis. Oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Se vocês entenderem essas 3 leis, entenderem como contextualizar essas 3 leis, cara, 70% do problema de vocês com o mercado financeiro está resolvido. Isso aí. A gente vai contextualizar elas para vocês e a gente vai explicar elas detalhadamente em cada contexto que elas estão inseridas. Então vocês vão ver que elas fazem muito sentido, elas têm muita lógica na onde elas servem, certo? Então eu queria frisar isso, que essas 3 leis são a base do mercado financeiro e a partir de hoje é a base do que vocês precisam entender para serem vencedores desse mercado. O nosso curso gira em torno disso. Exatamente. Todo o nosso conteúdo é baseado nessas 3 leis. Todos os conceitos que nós vamos ensinar para vocês são oriundos dessas 3 leis. Então, quando a gente for explicar alguma coisa que envolva essa lei, né, se caso a gente não tenha falado ainda da lei, a gente vai explicar, vai detalhar, vai dar exemplos e explicar como realmente funciona essa lei. E a partir daí, vamos explicar os conceitos que estão dentro de cada lei, né, os conceitos da análise gráfica, os padrões gráficos e tudo mais. Beleza, galera? Vamos seguir? É isso aí. Então vamos lá. A gente vai falar para vocês aqui agora os princípios básicos do Price Action, né? O Price Action nada mais é do que a famosa análise gráfica que vem desde o início do mercado, quando se descobriu e desenvolveu o primeiro tipo de análise, né? Eu gosto de falar o seguinte, só interrompendo, Bruno. Price Action, pessoal, é uma teoria, tá? Eu gosto de frisar muito isso, porque tem muita gente vendendo Price Action como se fosse um setup, ou como se fosse uma técnica operacional. E o Price Action, na verdade, a ação dos preços, que é a tradução, ele é uma teoria criada lá, igual o Bruno falou, no início lá da criação da análise técnica que a gente conhece hoje, lá pelos titãs do mercado, no início da era dos mercados modernos, no início do século XX, né? Lá pelo Gann, pelo Elliott, pelo Down, pelo Richard Wyckoff, por essas pessoas todas que criaram essa que a gente chama hoje de análise técnica. O Price Action nada mais é do que a análise técnica tradicional. Beleza, galera? Então vamos lá. O que é Price Action, né? Muito provavelmente você já ouviu esse nome, Price Action, né? Quem já estudou mercado financeiro, quem já estudou análise gráfica, já ouviu com certeza. Ou ação dos preços em inglês, e que também é conhecido como Naked Trading, né? Embora seja um nome chique, né, com áreas de sofisticação, ele nada mais é do que a velha e boa análise gráfica. Sim. Uma técnica que existe há mais de um século. Beleza, galera? Então esse é o conceito de Price Action. E dentro do Price Action, nós vamos passar para vocês agora uma das 3 leis de mercado, que é a principal lei do mercado, que é a lei da oferta e da demanda. Que os preços, para se moverem, eles têm que obedecer à lei da oferta e da demanda. Então, tudo que envolve price action, ou seja, a ação dos preços, estão dentro dessa lei da oferta e demanda. Essas leis, galera, elas não são leis só de mercado financeiro. Isso aqui é lei de mercado. Isso. Né? Lei de oferta e demanda, esforço e resultado, causa e efeito, é uma lei de mercado geral. Se vocês forem estudar qualquer teoria de mercado, elas vão estar incluídas nelas. Exatamente. E o que é a lei da oferta e da demanda? É muito simples, né? Oferta é a força vendedora. Quando a oferta é maior do que a demanda, os preços caem. E demanda é a força compradora. Quando a demanda é maior do que a oferta, os preços sobem. Então, galera, os preços se movimentam, né, o price action, simplesmente pelo desequilíbrio entre essas forças, né, entre o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E somente com preço e volume conseguimos identificar o que realmente está ocorrendo entre essas forças. Agora vamos falar especificamente de preço, mais para frente a gente vai entrar no mérito aí do volume. Mas vamos dar alguns exemplos aqui para contextualizar como que funciona a lei da oferta e demanda. Eu gosto muito de dar um exemplo, porque é recente, né, que aconteceu na greve dos combustíveis, por exemplo.
que era a greve dos combustíveis? Era uma oferta escassa. Por quê? Com a greve dos caminhoneiros, na verdade, né, a greve dos caminhoneiros, tinha pouco combustível nos postos de gasolina. Então, a oferta era escassa, só que a demanda era grande. O que aconteceu? O povo que queria comprar combustível, estava lá, vamos dar um exemplo, que na época a gasolina devia estar R$ 3,50, um exemplo. O povo queria comprar gasolina e estava disposto a pagar R$ 3,50. Só que não tinha ninguém vendendo a R$ 3,50, ninguém assim, né, no modo de falar. Mas a oferta era escassa. Então o preço sobe, porque a pessoa que demanda o combustível, que quer comprar, está disposto a pagar até um pouco mais caro para ter acesso àquele produto. Como não tem ninguém vendendo, o preço sobe. Ah, tá. Só que os donos de postos de gasolina, né? Um exemplo aqui, aproveitaram do momento, como a oferta era escassa, quem tinha combustível jogou o preço lá para cima. Ou seja, os preços estavam aqui em cima, mas quem estava comprando estava disposto a pagar o valor daqui de baixo. Só que toda vez que fala assim, eu estou disposto a pagar R$ 3,50, não achei ninguém que vende. Ah, não, agora eu estou disposto a pagar R$ 4,00, ou seja, o preço sobe. Só que ali não tem ninguém vendendo a R$ 4,00. Porra, eu estou disposto a pagar R$ 4,50, o preço sobe de novo. Mas não tem ninguém vendendo a R$ 4,50, então não tem negócio. Então os preços vão subindo até eu achar a faixa de preço que tem gente disposta a vender por aquele valor. Então por isso que os preços se movimentam. A demanda era maior do que a oferta e como a oferta é escassa, o pessoal está disposto a pagar níveis maiores de preço. Por isso que o preço sobe. Né? Então esse é um exemplo de oferta e demanda, do desequilíbrio entre a oferta e a demanda, por isso os preços sobem. Quando há um equilíbrio entre a oferta e a demanda, os preços se mantêm iguais. Pô, eu estou disposto a pagar R$ 3,50, mas tem gente vendendo a R$ 3,50. O preço não vai mudar, o preço vai estar em equilíbrio. Então, a gente diz que os preços se movimentam quando há um desequilíbrio entre a lei da oferta e da demanda. Beleza, galera? E o contrário acontece. Se tem muita gente ofertando, muita gente vendendo, os preços vão cair. Porque o pessoal que quer comprar sabe, pô, tem muita gente vendendo, eu consigo pagar mais barato. Ou seja, eles não aceitam pagar tão caro no produto. Nisso, o preço vai caindo até achar preços que a galera está disposta a pagar. Então, nisso o preço cai. Quando eu vi isso a primeira vez, eu entendi isso num exemplo que esse cara que me ensinou me deu sobre o mercado de leite. Isso. Né? E foi muito interessante você ver. Você está numa bacia leiteira. Ou seja, tem muita gente produzindo leite. E, na verdade, a cidade que está ali ao redor absorvendo aquilo é uma cidade pequena. Ou seja, tem pouca gente querendo comprar e tem muita gente querendo vender. Né? Tem muita oferta e pouca demanda. Isso faz o quê? Faz os preços recuarem, porque o cara, como tem muita coisa para vender, as pessoas não vão aceitar pagar muito caro por aquilo, elas vão aceitar pagar barato. Então, o reajuste de preços é para baixo. Isso. E como a concorrência é grande, tem muita gente querendo vender, e como eles querem dar vazão à sua produção, eles vão vendendo cada vez mais barato para poder bater os concorrentes. Porque ele sabe que se ele ficar vendendo caro, ele não vai vender nada, os concorrentes vão vender. Então ele vai baixar o preço para poder bater os concorrentes, porque tem pouca gente querendo comprar. Então esse preço tem que ser agradável aos olhos dos compradores. Então no mercado financeiro, pessoal, contextualizando para o mercado, isso é justamente o que acontece. E a gente está frisando tanto isso aí porque é extremamente importante vocês entenderem essa dinâmica. Porque lá na frente vocês vão entender que os preços vão buscar essas regiões. Isso. Eles vão buscar liquidez nessas regiões. Porque o mercado financeiro ele é um casamento de negócios. Não existe um preço que se movimente sem achar um negócio por contraparte. Então não é essa coisa de o mercado está subindo porque estão comprando. Não. Estão subindo porque estão comprando e vendendo. Não existe negócio no mercado sem ter as duas partes. Isso. O que acontece é que os compradores estão aceitando pagar mais caro por aquilo. Então o preço sobe. Ou os vendedores estão aceitando vender mais barato por aquilo. E aí o preço cai. Exatamente. Então essa dinâmica é extremamente importante vocês entenderem para vocês lá na frente conseguirem contextualizar o que nós vamos explicar em relação a essas regiões que o preço vai para buscar essas posições e buscar liquidez no mercado. Porque basicamente o preço vai saltar entre regiões de oferta e demanda ao longo do mercado e ao longo dos preços. Mais para frente a gente vai entrar em detalhes de como os preços se movimentam, aí vai ficar mais claro. Mas só para vocês entenderem, para finalizar essa parte, é uma das principais leis do mercado, a lei da oferta e demanda, porque a gente gosta de dizer que os preços, eles querem ser negociados.
Então eles vão em busca de regiões que tem muita gente ofertando, muita gente demandando, porque ele sabe que chegando lá, ele vai ser negociado. Então os preços se movimentam entre essas regiões de oferta e demanda. Exato. Então, galera, é isso aí. Essa é a parte principal de oferta e demanda, beleza? Agora nós vamos falar aqui uma citação de Richard Wyckoff, é um dos nossos mentores, né? Um das pessoas aí que realmente a gente acha que sabe de mercado, que a gente gosta de estudar, um dos teóricos aí que fazem parte dos 5 titãs do mercado. A gente vai entrar um pouco mais a fundo na história dele. Mas ele tem uma citação que é o seguinte: o mercado se move por forças. Não é técnico, não é matemático. É oferta e demanda. Simples, porém controlada pelos grandes players. Então aqui junta tudo que nós falamos de oferta e demanda e da parte de manipulação de mercado que nós falamos no início do curso. Que é o metagame que a gente vai entrar, que é muito, muito importante. E que isso aí eu acredito que é realmente a união da teoria do Wyckoff com o conceito de metagame. Eu acho que é isso que vai fazer virar a chave de vocês. E o mercado não vai ser o mesmo para vocês nunca mais e vocês não serão o mesmo diante do mercado mais. Isso aí. Então beleza, galera? Até a próxima aula. Valeu!